Olá, o Mundo dos Possíveis está começando e o programa de hoje está recheado de novidades, não é mesmo, Igor? Verdade, Claudmila, você vai conhecer a Associação Pequeno Nazareno e a ONG Primeira Chance, que lidam com crianças e jovens. Bom, o Pequeno Nazareno ele acolhe crianças em situação de rua para dar uma oportunidade de vida melhor. E o Primeira Chance, como o nome mesmo já diz, dá uma primeira oportunidade a jovens estudiosos a participar de turmas olímpicas. Confere aí que o Mundo dos Possíveis já está no ar. A Associação Pequeno Nazareno se preocupa em acolher crianças e jovens em situações de rua, para que elas possam ter um lar mais confortável, uma alimentação melhor e uma vida digna. E esse projeto já tem 23 anos e já ajudou diversas crianças, mas não só elas, hein? As famílias também foram muito beneficiadas. E a nossa repórter Diana Siqueira foi até Maranguape conhecer o sítio do projeto e conhecer também a sede administrativa que fica no centro de Fortaleza. Confira! A equipe do Mundo dos Possíveis foi até Maranguape para conhecer o abrigo que acolhe as crianças e adolescentes beneficiadas pela ONG. O sítio O Pequeno Nazareno conta com uma imensa área verde e belas paisagens naturais. É nesse espaço que as crianças e adolescentes são acolhidas, onde a educação será uma importante ferramenta para um novo projeto de vida. A rotina aqui é como se a gente fosse o pai e a mãe ao mesmo tempo da criança. Pela manhã a gente acorda e faz toda uma obrigação que tem de fazer, né? Assim, arrumar o seu espaço, o seu local onde eles dormem, né? E após arrumar o seu quarto, eles passam a tomar o banho deles. Após o banho eles vêm para o refeitório para fazer o seu lanche. E após o lanche a gente vai para o colégio. As crianças beneficiadas pela ONG vivem felizes com a ajuda dos professores e voluntários que 24 horas por dia estão prontos para atender às necessidades dos pequenos. A minha vida é boa agora. Brinco, tenho um amigo, vou para a escola, faço amizade. A ONG O Pequeno Nazareno acolhe as crianças de rua e realiza um trabalho de mudança de valores com elas. A história deles tem alguns que cada caso é um caso, cada história, um menino tem uma história diferente, né? Tem meninos que foram para a rua por motivo de não ter o que comer em casa, né? Os pais não trabalham, a mãe também não tem emprego, então eles vão para a rua e acaba na rua conhecendo outros meninos, aí acaba ficando e não retornam para casa. Muitos deles estão na rua por necessidade, não é porque eles gostam, não, é porque eles realmente precisam de alimento, né? E isso eles encontram na rua. Então isso tem deles que convivem assim. Tem deles que nunca usaram droga, só mesmo são pessoas que ficam pedindo por necessidade, né? Porque a família não tem emprego e eles se obrigam a ir para a rua para poder pedir, não só para ele, como para os outros irmãos que se encontram em casa. Trabalhar com essas crianças transforma a vida também dos educadores sociais. Mudou muita coisa, eu tive mais mais atenção, mais carinho pelo ser humano, que antes quase que eu não ligava para isso, mas quando eu passei a conviver com os meninos, que vi o dia a dia deles, como é que eles eram, então eu passei a compreender e assim trabalhar para que isso melhorasse, né? Então a gente aprende com eles, aprende com a gente, né? Eu aprendi a ter um carinho maior por eles e também com quem estivesse também comigo. E eles acabam se envolvendo de verdade com a história de vida dessas crianças e adolescentes. Eu tenho uma relação afetiva, não é assim como um trabalho, não, é assim afetiva. A criança já passa a fazer parte da família da gente, a gente tem como um filho, assim, é da família, né? Porque a convivência que a gente vive com eles faz com que a gente tenha esse sentimento.
No Brasil, muitas pessoas vivem a realidade de morar na rua e passam invisíveis pela sociedade, mas a ONG O Pequeno Nazareno se preocupa em tirar essas pessoas desse contexto e inseri-las em sociedade. Surgiu através da vocação do nosso fundador, né, que é um franciscano, né, um ex-franciscano, por sinal. Quando conheceu o Brasil, através da congregação dele, ele se deparou com esse fenômeno de crianças morando nas ruas. Ele nunca tinha visto algo desse tipo, porque ele não é do Brasil, né, é de um país da Europa, na Alemanha. Para ele foi muito chocante, né, se deparar com essa realidade de crianças que, à noite, quando todo mundo voltava para suas casas depois de um dia de trabalho, essas crianças começavam a procurar um lugar onde pudesse botar um papelão e dormir, né? E ele disse que isso para ele foi algo que fez com que ele mudasse, né, a forma dele de ver o mundo, a vida, e daí ele passou a procurar um jeito de trabalhar com essas crianças para ter opções, né, para dar a essas crianças possibilidades de saída da rua. A ONG tem 23 anos de existência e já tirou muita gente da realidade da rua, enfrentando muitos desafios. Desde o momento da conquista da criança na rua, já é um grande desafio, porque a vivência de rua é algo que cria na criança um imaginário tortuoso, né, dessa visão de mundo, de achar que a rua é um lugar de liberdade, né, é um lugar onde você pode tomar as decisões que quer. Então parece um lugar atrativo, né, apesar de todos os problemas que as crianças enfrentam. Então, desde a conquista, né, para a retirada da rua, passa pela questão também de você oferecer um espaço de qualidade para essa criança que já teve essa experiência de estar na rua, de decidir a hora de ir e vir. Então, ele também não vai aceitar qualquer proposta, né? Em seguida, um dos maiores desafios nosso é a reinserção familiar dessa criança, reinserção familiar e comunitária. Antônia Braga foi uma das beneficiadas pela ONG. Ela e seu filho foram acolhidos no sítio O Pequeno Nazareno. Eu morava na rua, passei um bocado de tempo na rua, já estava comigo, 4 anos estava na rua. Aí o pessoal me encolheram aqui. Eu bebia cachaça, vivi no meio da rua, comendo lixo, não tinha nada para comer. E hoje está tudo bom, porque estou trabalhando, eu comprei minha casinha, tenho minha casa. Eu tomo banho de piscina, jogo bola, ando de skate e meio-dia eu vou estudar. Ao chegar no sítio, as crianças são incluídas em um programa que inclui escola, alimentação, moradia, atendimento médico e atividades esportivas. E os meninos são divididos por turma, enquanto estão treinando comigo de 8 às 9h40, ficam estudando lá em cima, nas salas de aula. Então termina a sala de aula e vem para cá comigo. Não é nada fácil para os meninos encarar esse novo desafio, mas o professor de educação física tenta mostrar que eles são capazes. É complicado, mas os meninos são muito bons, são muito esforçados. É difícil entrar na cabeça deles, mas a gente todo dia bate na mesma tecla, então eles vão começando a entender. Mas a realidade deles é muito difícil, a realidade deles. É nesse espaço que os meninos lutam, e daqui já saíram 8 medalhistas estaduais. No passado a gente foi para o Campeonato Cearense e os meninos que, com um ano de treino, né, a gente tem campeão cearense, tem vice-campeão e tem terceiro lugar também. Robson Rodrigues foi um dos campeões e não esconde a alegria de ser um medalhista. Quando eu fui, aí na escala da luta foi eu e outro. Aí eu fiz 2 rolinhos nele e levei ele para a área vermelha. Aí foi que quando eu fiz 10 pontos, diferença de 10-0, aí eu ganhei pela diferença de 10. Depois de completar 14 anos, os jovens do abrigo voltam à Fortaleza para participar do projeto Gente Grande. O projeto Gente Grande é um programa de profissionalização em que insere adolescentes e jovens no mercado de trabalho na condição de aprendiz.
Para participar do projeto Gente Grande, a faixa etária é de 14 a 24 anos. O projeto forma profissionais para as áreas do varejo e auxiliar administrativo. Nosso público-alvo são os meninos que saem do acolhimento institucional, do sítio em Maranguape, e também os familiares dessas crianças, desses adolescentes que estão no acolhimento institucional. Como também, agora a gente está ampliando as nossas vagas de atendimento para as 10 comunidades em que o Pequeno Nazareno tem parcerias aqui em Fortaleza. A maior dificuldade do projeto Gente Grande é conseguir empresas parceiras para inserir os jovens no mercado de trabalho. Os desafios são muitos, Porque para que exista a formação técnico-profissional metódica, a relação entre a teoria e a prática para a formação desse jovem, a gente tem que ter empresas parceiras comprometidas com a formação profissional desse jovem. Então a gente tem que estar nessa articulação com as empresas para nos possibilitar a vaga para os nossos jovens aprendizes. Com a inserção desse jovem no mercado de trabalho, a gente tem toda a metodologia de acompanhamento desse jovem no mercado de trabalho. A gente vai na empresa para visitar, para acompanhar, para saber como é que está o processo de desenvolvimento desse jovem. Além disso, também é feito um acompanhamento com as famílias para motivá-las nesse novo momento que o adolescente está vivendo. Por trás de cada criança e adolescente que está em situação de rua, a gente sempre tem uma família que tem todo um histórico de negligências, de violações de direitos, às vezes por gerações que fazem uso de drogas ou são moradores de rua, ou tem uma série de dificuldades para manter o seu vínculo familiar. E aí, quando uma criança chega para o nosso atendimento, a gente logo vai buscar quem é essa família, para que o mais rápido possível a gente possa fazer um trabalho de promoção, de fortalecimento dos vínculos. E aí esse trabalho é feito através de atendimentos psicológicos, atendimentos sociais, também encaminhamento para programas do governo de assistência. Nós fazemos também encontros com as famílias, discutindo temáticas como o fortalecimento do papel da mulher, dos papéis familiares, os conflitos que eles vivem, uma série de outras coisas que podem estar permeando essas dificuldades da família estar com essa criança sob o seu cuidado. Mas nem sempre as famílias aceitam esse acompanhamento. Leva um tempo até as famílias perceberem que estão numa situação que elas não estão dando conta. Então, sempre nós temos familiares que por muito tempo acharam que conseguiriam resolver ou que não acham que ter uma criança na rua é um problema tão sério e a gente precisa fazer uma conscientização sobre isso. Em outros casos também, as mães, avós, percebem que a situação não está bem, mas só nos procuram quando já está muito crítico. Então, elas já não conseguem mais ter um controle sobre aquele filho pré-adolescente que cresceu afastado, porque as mães precisam muitas vezes trabalhar, ou são usuários de drogas e os meninos ficam com as avós, e aí essa relação, essa orientação que deveria ser dada, ela já fica bem mais difícil. E quando elas chegam aqui para trabalhar com a gente, é um universo muito complexo, assim, que nem sempre elas percebem a dimensão do problema, e aí não aderem tanto inicialmente, porque também tem todas as suas complicações da sua rotina para estar vindo aqui. E aí a gente também vai em visitas domiciliares, tenta acompanhar o máximo possível de perto. O Pequeno Nazareno vem se firmando como uma das maiores instituições em território nacional no atendimento a crianças em situação de moradia nas ruas, atuando de maneira global na educação social de rua e levando mais dignidade e qualidade de vida para esse público.
associação legal, não é? Essa criançada deve ser muito grata a todos que fazem o projeto acontecer. E Claudimilo, o que temos para agora? Bom, agora nós vamos dar uma pequena pausa e no próximo bloco você vai conhecer o trabalho do Primeira Chance. É muito interessante. Voltamos já. O Mundo dos Possíveis está de volta e agora você confere o trabalho realizado pela ONG Primeira Chance. A ONG Primeira Chance atua em todo o Brasil promovendo a inclusão social em jovens de baixa renda, dando oportunidades de estudos em escolas particulares conveniadas. Eles dão bolsas de estudo e outras oportunidades como moradia e alimentação. E um pouco da rotina desses jovens você acompanha agora. Já pensou se alguém te ligasse convidando para ganhar uma bolsa de estudo com direito a vários benefícios? Bem, esse é o trabalho realizado pela ONG Primeira Chance. Tudo começou quando 2 executivos recém-formados olhavam resultados de Olimpíadas de Matemática e se surpreenderam ao ver que a maioria dos medalhistas eram de colégios militares e alunos de colégios públicos do interior que ganharam medalha de ouro. Então, nas Olimpíadas de 2009, um aluno de Amontada, município de Amontada, Carlos Alexandre, o nome desse estudante, ele tirou uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Então daí surgiu a ideia, vamos convidar esse menino para vir para Fortaleza estudar. Ele tem um diferencial, ele é um talento. E assim foi feito, foi localizado o Carlos Alexandre, deu trabalho, porque a gente só tinha a escola. No resultado da Olimpíada, a gente tinha o nome dele, a escola e a medalha. Então a gente foi procurando, começamos a entrar em contato com a prefeitura de Amontada e isso foi levando a um que dava o telefone de outro. Finalmente a gente chegou no diretor da escola e depois na mãe do Carlos Alexandre. Entramos em contato com a família, que é também os pais, ainda hoje, eles ficam um pouco assustados, porque eu ligo e digo, olha, eu vi o resultado do seu filho, ele foi muito bem, a gente queria que ele viesse para Fortaleza, estudar numa escola de primeira linha, a gente vai custear o pensionato, a alimentação, o transporte, o uniforme. Então, é muita coisa que você está oferecendo. Então, assusta um pouco também as famílias. Mas então foi o que aconteceu com o Carlos Alexandre. Mas depois de conversar muito com a mãe dele, eles concordaram em vir para Fortaleza. Nós pedimos à escola que aplicasse um teste de nível no Carlos Alexandre, assim foi feito e ele teve um resultado tão excepcional que ele já foi matriculado na turma ITA, no primeiro ano do ensino médio da turma que prepara para o ITA. E diante desse resultado, a escola ofereceu uma bolsa para o Carlos Alexandre. Então, qual foi a nova ideia? Bom, se agora a gente não vai mais pagar a escola para esse estudante, então agora nós vamos custear de um outro, que a gente ainda tem aluno aí bom. E a ideia foi posta em prática. Trouxemos mais um aluno, matriculamos, o mesmo processo. Aí estava nascendo a Primeira Chance, né? Desde então, muitos outros talentos que ganharam medalhas em Olimpíadas de Matemática e que vieram de escolas públicas foram beneficiados pela ONG Primeira Chance. Esse aluno, às vezes, ele nem sabe o potencial que ele tem. Então, a Primeira Chance, ela faz tudo isso. Ela traz o aluno, ela põe na escola, ela dá um acompanhamento, um mentor, uma orientação de carreira e todo um suporte financeiro. Então, hoje a gente já passaram 66 bolsistas pela Primeira Chance. Nós temos 13 na universidade. E temos, desses 13, 6 estão aqui na Federal, cursos de Engenharia e Medicina, e temos um que está no ITA, que é o Carlos Alexandre, o nosso primeiro bolsista.
Com tantos benefícios, nem sempre as famílias desses alunos acreditam na seriedade do projeto. E esse é o principal desafio da ONG. Ainda temos essa dificuldade, porque é assim, são muitas vantagens em troco, em troco de que estão me... Né? Hoje, né, tudo, a violência, tanta coisa que os pais ficam assustados, mas acontece, mas já tem mais facilidade por causa dos nossos bolsistas que divulgam. Já teve de gente bater o telefone, como se fosse um trote. Mas muita gente vem. Quando eles tomam conhecimento que a prova é realizada dentro de uma escola, aí eles já vêm mais tranquilo. Os próprios bolsistas nossos, hoje eles dizem: eu só vim fazer a prova porque quando eu soube que a prova ia ser realizada dentro de um colégio, senão meus pais não teriam deixado. Então, quando a gente divulga o local da prova, aí eles vêm. A gente também dá as passagens deles para vir fazer a prova, a gente reembolsa as passagens. Eles trazem o comprovante da passagem e a gente reembolsa o valor. Mas não são apenas alunos medalhistas que podem participar da ONG. A Primeira Chance conta com um processo seletivo para estudantes de escolas públicas que vão cursar o 9º ano do ensino fundamental ou o 1º e 2º ano do ensino médio. O processo seletivo da gente é composto por 2 fases. A gente tem a primeira fase, que é uma prova de português e também uma prova de matemática, certo? E nessa fase a gente tira uma média e aí a gente escolhe quais os alunos, né, que no caso do corte dessa média para cima, vão participar da nossa segunda fase, que seria o processo das entrevistas, que é feita uma entrevista com o candidato, né, e com os responsáveis pelo candidato, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o que esse candidato quer, conhecer um pouco mais sobre de onde que esse candidato vem, qual o apoio que eles têm dos pais dele, enfim, de todos os parentes, né? E para a gente poder ver também qual que é o objetivo da vida desse candidato. Então, se você ou seu filho é de escola pública e vai cursar o 9º, 1º ou 2º ano e quer participar, basta se inscrever no site da ONG. A gente faz o processo uma vez por ano. No caso, no final de cada ano, faz o processo por ano seguinte. Por exemplo, no novembro desse ano, de 2016, a gente vai estar fazendo o processo seletivo para o ano de 2017. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais dessas mentes brilhantes, a começar pelo Paulo Ricardo. Tudo bom, Paulo? Tudo. Bom, então conta pra gente como foi a sua chegada no projeto Primeira Chance. Bem, eu cheguei no projeto no ano de 2014, logo numa turma de preparação para o ITA, que foi um choque muito grande para mim, porque a minha cidade onde eu vim era um colégio da rede pública, na verdade era um colégio municipal. Então no começo foi bem difícil. Era um colégio bem comum chamado Maria Júlia, de Uruburetama. E realmente, quando eu vim para cá e eu vi todas as matérias que eu não tinha estudado lá, que não eram matérias regulares da rede pública, por exemplo, física e química, eu vi, nossa, isso vai ser realmente bem difícil. Só que eu gostei disso. Eu vim para o projeto, eu fui atrás do projeto justamente porque eu vi que com ele eu ia ver um mundo que eu não tinha acesso na minha cidade. Então na verdade, eu me senti desafiado. E isso foi muito bom para mim, eu gostei muito. Bom, então conta pra gente, né, qual é a sua expectativa para a Olimpíada Mundial de Física? Eu estou na fase preparatória, na fase seletiva. 18 pessoas vão para São Paulo e vão fazer a última fase da prova. Dessas 18, 5 vão ser escolhidas para a internacional. E eu estou, não vou dizer que eu estou, digamos, muito confiante, mas eu estou estudando realmente muito. E física é uma matéria que eu sinto que eu realmente me destaco, é uma matéria que eu realmente gosto. Apesar de antes eu ter sido da matemática, eu troquei para física e realmente eu acho que eu tenho grande chance de ir. Mas você acha que essa sua experiência, ela está sendo produtiva para você? Ela vai influenciar você no futuro? Lógico, eu pretendo, caso eu for para a internacional, eu pretendo fazer um application, que é tentar a Universidade Americana e para Stanford. O meu mentor do Primeira Chance, ele já está lá. Então eu queria tentar isso, eu quero ver até onde eu posso ir, eu quero chegar ao auge do meu potencial. É isso que eu sempre vim estudando desde criança, meus pais me influenciaram muito para isso, que sempre dá seu melhor.
Não importa se ele seja suficiente ou não, mas dê o seu melhor. E falando em família, né? Como seus pais reagiram quando você disse, pai, tem uma oportunidade ali, eu quero ir aproveitar? Como é que foi? Eu recebi uma carta, eu estava no meio da aula e a carta chegou na coordenação do meu colégio. Aí eu olhei e li tudo aquilo, eu fiquei... Aí eu lembrei do projeto que eu tinha visto uma palestra, um programa de iniciação científica da UBMEP. Aí eu mostrei para meus pais olharam, eu já estava me preparando para entrar no colégio militar. Meus pais olharam e, nossa, tu tem certeza disso aí? Acha que realmente é tudo isso aí? Eu lembro do projeto, a gente foi pesquisar e tudo. Meus pais ficaram meio, ei, peraí, vai com cuidado, tu nunca morou só, seus problemas, sempre saiba que você tem a gente para contar, você está sempre perto da gente, não importa onde você esteja. Mas no fim, eles sabiam que isso era necessário para mim, que um dia eu tinha que voar. Minha mãe falou que quando eu nasci, ela falou que ela me ia entregar para o mundo, que aquele filho não era dela, aquele filho era do mundo. E é isso que eu estou seguindo. Eu não quero fazer algo só para mim. Eu quero fazer algo, digamos, que mude o meio à minha volta. E falando agora do Primeira Chance, né? O que é que você tem a dizer sobre a ONG? É um projeto maravilhoso. Sinceramente, quando eu vi a palestra, eu olhei, nossa, realmente eles dão tudo isso? Eu fiquei até, sabe aquela pergunta? Desconfiada, quando, nossa, eles estão dando tanta coisa e você fica pensando, será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso é realmente tudo que eles dizem? E quando eu vi, eu realmente fiquei impressionado. Primeira Chance é um projeto que realmente ele ajuda a tirar os garotos, as pessoas que estão na rede pública, que não seriam capazes de explorar todo o seu potencial. Não teriam outras oportunidades. Não teriam outras oportunidades. O potencial que elas têm na rede pública, elas podem... Imagine, tantas pessoas que estão na rede pública e já fazem projetos maravilhosos, o que aconteceria com eles se eles tivessem uma mentoria, se eles tivessem todo um acompanhamento de um colégio de alto nível. Foi isso que eles pensaram. E realmente, o Primeira Chance é um projeto que não só ajuda cada pessoa, ele ajuda a sociedade, ele ajuda o país inteiro. Tirar pessoas, digamos, de um estado que não se desenvolveriam bem e colocar em um patamar que elas podem chegar aos cargos mais altos do seu país, realmente, isso é uma grande maneira de fazer diferença. Outra grande estrela desse projeto é o Moisés Teodósio, que saiu de Beberibe e veio até Fortaleza para ter mais uma oportunidade, né, Moisés? Então conta pra gente, como é que foi a sua mudança? No começo foi meio complicado porque nem minha família, nem eu mesmo quis aceitar essa saída, porque é meio difícil você sair de sua situação de cômodo para vir estudar, né? Pesado como eu vim. É complicado esse baque, sair de uma escola pública que não tem muita condição para o aluno e vir para um colégio de classe como é o que eu estou estudando agora. Então, Moisés, como é que está a sua rotina aqui em Fortaleza? Aqui eu passo o dia inteiro no colégio estudando, porque a intenção é essa, né, que eu fique aqui estudando. E é bom também porque eu estando aqui, eu tenho contato com outros bons alunos e isso me faz me sentir bem. Vocês têm essa troca de experiências? Temos, sim. Nós conversamos muito entre si, que é para poder entender bem o que acontece afora, que é o que eu quero. Bom, e como é que você está se preparando para as Olimpíadas Mundiais de Física, né? Como é que está sendo? No começo, estou começando agora, né? É meio complicado porque eu tenho que me acostumar com essa rotina de estudar para a sala e ainda ter que estudar por fora, que é para poder ir bem nessas Olimpíadas. Mas até agora tô bem. No começo, tô bem, graças a Deus. Foi difícil no começo? Foi meio complicado porque tem que se dedicar muito. E essa dedicação suga muito de você. Você tem contato com a sua família ainda todo dia? Como é que está sendo? Não, nem todo dia. Minha mãe liga a cada 2, 3 dias para saber como é que está funcionando aqui, para saber se eu estou bem, o que é que está acontecendo comigo. E vai assim até por outros dias aí. E o que é que você acha, a Primeira Chance, né? Essa oportunidade que eles deram a você? Como você resumiria esse projeto? Foi uma bênção o projeto ter me buscado. Porque eu já estava quando estudava por lá, essa minha escola pública, eu estudava pouco e estava começando a me dedicar mais, a tentar buscar mais conhecimentos. Aí o Primeira Chance me chamou
já nesse período de transição, quando eu estava querendo estudar. Foi por isso que deu mais certo ainda. E como é que você resumiria tudo o que está acontecendo na sua vida hoje? Assim, é meio complicado de explicar, mas é muito bom isso. Foi o que eu sempre quis, minha família também quer muito, o projeto também me ajuda muito. E é isso. Você tem alguém a agradecer sobre tudo que está acontecendo? Eu agradeço muito ao pessoal do projeto, a dona Armênia, o meu mentor, o Nelson Rocha, todo mundo que está me ajudando, todo mundo desse projeto que está fazendo isso acontecer. Bom, agora é a vez da Samila Thaís contar um pouquinho da história dela pra gente. Você veio de Iguatu, aqui para Fortaleza, para estudar. Conta pra gente, né, por conta dessa distância, como é que foi a sua experiência, como é que foi essa primeira vez, assim, de ficar longe da sua família? É uma experiência, assim, é um pouco difícil por conta da distância, porque eu morava sozinha com minha mãe e agora eu tô morando em um local com muitas pessoas, vários estudantes. E, assim, tem sido um pouco difícil, por conta, tem a hora que bate a saudade, a vontade de você estar em casa, só que é o meu objetivo, né? Eu quero muito ir para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA. E, né, quando a sua mãe soube que você ia ter que vir para Fortaleza para estudar, como é que foi que ela reagiu a tudo isso? Minha mãe ficou muito feliz quando soube que eu tinha sido selecionada. Ela aceitou na hora que eu viesse, porque ela sabe que é o que eu realmente quero. Agora, a coisa complicou quando foi meu pai, porque meu pai não quis. Ele não queria deixar você vir? Não queria deixar eu vir, porque para ele eu sou muito nova para estar distante da família, distante da minha mãe. Só que minha mãe falou com ele, aí no final ele acabou deixando. Só que eu sinto muita saudade. Tem dias assim, principalmente no final de semana, que eu estou estudando para a prova da segunda e eu fico pensando na minha mãe. E tem sido um pouco difícil por conta disso. Mas a convivência aqui, os meus colegas de sala, os coordenadores, eles apoiam muito a gente. No pensionato, os veteranos, porque eles também já passaram pela mesma coisa que eu estou passando. Só que eles já estão adaptados e eles dizem que uma hora eu também irei me adaptar, a rotina também. Como é que é a sua rotina, né? Conta pra gente um pouquinho. E essa sua convivência com pessoas diferentes que você conheceu agora aqui em Fortaleza? Minha rotina se resume... Eu acordo de manhã geralmente às 6 horas, vou 7 horas pro colégio, passo o dia inteiro, chego em casa às 9 horas. O dia todo estudando? O dia todo estudando. Só que minha aula mesmo só é no período da tarde. Aí eu venho pro colégio de manhã e passo a manhã estudando, resolvendo a atividade. Assim, tem que saber selecionar o tempo, porque o conteúdo da sala de aula é muito grande. Aí tem o tempo, você tem que colocar o conteúdo da sala em dia, ainda tem que estudar, se preparar para as Olimpíadas. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque meu sonho é pro ITA. Só que eu também, entre esse período, eu quero muito ir para a Internacional de Astronomia. Aí tem que saber muito selecionar o tempo, porque é muito corrida a semana. Você tá na segunda, do nada chega a sexta, do nada chega a segunda de novo, já tem prova. Aí é muito corrido, é muito corrido. E como é que você resumiria o Primeira Chance na sua vida? Primeira Chance? Uma oportunidade incrível. É uma realidade, me dá a oportunidade de estar em um colégio de alto nível de Fortaleza, totalmente fora da minha realidade. Eu realmente não me imaginaria estar aqui se não fosse Primeira Chance. Gostou do trabalho realizado pela ONG Primeira Chance e quer colaborar? Então, fique atento. O que a gente precisa hoje em dia? Todo aluno ele tem aquilo que a gente oferta, certo? A gente oferta o transporte, a gente oferta os uniformes. Uniformes seria um tipo de colaboração, por exemplo. A gente compra os livros paradidáticos, por exemplo, seria um outro tipo de colaboração. A gente compra também
todo o material escolar, né, livro ou tipo cadernos, lápis, borracha, todo esse material básico também seria uma forma também de colaborar. A gente também, uma coisa interessante, uma forma de colaborar interessante seria um apoio de um professor, alguém se disponibilizando a dar algum aluno que esteja com alguma dificuldade, eu estou disponível para poder dar uma aula particular, uma coisa assim, a gente também conta com esse tipo de colaboração. Então acredito que de qualquer forma que a pessoa queira colaborar, a gente está aceitando essa colaboração. A forma que você pode entrar em contato com a gente seria pelo nosso site, certo? www.primeirachance.org. Lá tem todas as informações sobre a nossa ONG, tem todas as informações sobre os nossos bolsistas, certo? E também seria uma forma de que você pode colaborar. Ou então a gente também tem o nosso telefone aqui, que no caso é 85-99966-1716. Que ONG legal, não é? E o Mundo dos Possíveis vai ficando por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. E se você conhece alguma ONG ou projeto social e queira vê-lo no nosso programa, é só você ligar pra gente no 3477-3422. Até o nosso próximo programa. Tchau! Tchau!